a Deus, mais uma oportunidade que o nosso bem nos oferece para falarmos sobre os temas de Jesus dentro da ótica, da inteligência que a doutrina espírita nos oferece. E assim elevando os nossos pensamentos a Jesus, nosso Divino Mestre Senhor, pela permissão de nos reencontrarmos nessa casa de oração, nessa casa de caridade. E nós te rogamos, Jesus, para que se apiede das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, e também, Senhor, generalizando em todas as nossas imperfeições, proporcionando-nos, Senhor, que as nossas singelas vibrações possam alcançar os lugares mais distantes do globo, onde benfeitores amigos como Chico, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Paulo Prata, André Luiz e muitos outros, Senhor, possam manipular essas energias, tornando-as adequadas às necessidades de cada irmão. Por isso, Divino Mestre, e por muito mais, pelo seu amor, pela sua compaixão, nós elevamos os nossos pensamentos. Nós abrimos nossos corações para dizermos confiantes: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Quando nós procuramos as casas espíritas pela primeira vez, nós as procuramos porque certamente há alguma coisa em nós que nós ainda não aprendemos a distinguir, que nos leva e nos impulsiona no caminho das casas religiosas. E desta maneira, aos poucos nós vamos participando dos ambientes, aos poucos nós vamos fazendo amizade, aos poucos nós vamos confiando na equipe de trabalhadores da casa espírita e praticamente nós nos tornamos amigos dessas pessoas, os tarefeiros dos trabalhadores da casa espírita. Nós fazemos amizade através da confiança, através do relacionamento fraterno, através das orientações que todas essas casas certamente proporcionam às pessoas que buscam as energias magnéticas, curadoras. Talvez nós não nos sintamos de imediato bem adequado àquele ambiente, porque nós percebemos que nesse ambiente, um pouco diferente das casas religiosas que antigamente nós frequentávamos, então nós ficamos muito curiosos, nós queremos abrir os olhos, nós queremos ver, queremos saber de onde parte aquela energia, aquele calor ou aquela luminosidade, quando as pessoas colocam as mãos sobre a nossa fronte, sobre o nosso coronário, direcionando-nos energias as quais nós necessitamos, mas que verdadeiramente, quando nós chegamos à casa espírita pelas primeiras vezes, nós não acreditamos que aquilo está acontecendo. Mas aos poucos, recebendo essas energias salutares, nós vamos adquirindo confiança e nos tornando membros praticamente efetivos dessas casas religiosas. Mas em algumas circunstâncias, quando existe uma determinada disponibilidade, quando existe uma situação de extrema confiança, nós sentimos em nós que nós gostaríamos de participarmos desses grupos.
Mas às vezes nós achamos que ainda não temos um conhecimento da doutrina espírita muito elevado. E nós achamos que para fazermos parte desses grupos, nós precisamos sermos conhecedores profundos da doutrina espírita. Mas verdadeiramente não é assim que acontece. Por outro lado, nós gostaríamos até de participar, mas nós pensamos, o que é que eu poderia fazer na casa espírita para que eu possa participar de uma maneira mais ativa dos companheiros, dos tarefeiros dessas casas religiosas? Bom, como eu estou começando, é um pensamento meu ou nosso. Como eu estou começando, eu não sei ainda aplicar passes. Ora, eu às vezes não tenho conhecimento suficiente para que eu possa fazer uma explanação evangélica do Livro dos Espíritos, do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que é que eu poderia fazer? Eu cheguei lá, havia chovido bastante e precisava puxar água com rodo. Mas eu não vou fazer isso porque nem na minha casa eu não puxo água com rodo quando chove. Então por que eu faria isso na casa espírita? Isso é muito humilhante. É o primeiro pensamento que vem-nos quando nós ainda nos encontramos indecisos, inseguros perante as atividades religiosas nas casas espíritas. Então eu imagino que essa tarefa singela está muito aquém da minha capacidade, porque, digamos, eu me acho de uma certa maneira até intelectualizado, e essa tarefa é muito humilde ou muito aquém daquilo que a minha capacidade pode mostrar. Então, eu recuo. Não quero participar por enquanto, porque eu acho que essa atividade está muito aquém daquilo que eu posso desenvolver, muito aquém daquilo que eu posso apresentar. Então eu continuo frequentando a casa espírita ao mesmo tempo que estou aguardando uma nova oportunidade. Alguém me pede para que eu possa colocar água nos copinhos. Eu também acho que isso é muito pouco para o meu cabedal, para o meu conhecimento e para aquilo que eu represento no meu ambiente de trabalho. Ora, se eu vou na casa espírita para encher um copinho de água, para ficar entregando para as pessoas? De jeito nenhum. Ora, isso é muito pouco para mim. Em alguns outros momentos, eu imagino também que entregar as fichas, eu imagino que coordenar a fila, chamar as pessoas, também está aquém daquilo que eu posso verdadeiramente mostrar pela minha capacidade. Mas nós percebemos que as energias, mesmo que as tarefas sejam as mais singelas possíveis, nós compreendemos que os nossos pensamentos, envolvidos pela boa vontade, faz em nós uma transformação que nós não perceberíamos ou que nós não sabíamos que aconteceria. Mas há uma mudança. E essa mudança permite ainda que o meu ambiente entre os tarefeiros da casa espírita e as energias da casa espírita me proporcionam uma harmonia totalmente diferente, de forma mais elevada. Não é diferente para menos, é diferente para mais. Eu estou parecendo com aquele vocabulário da Dilma, não, né? Então tá bom, né? Então porque... Chegou a seriedade. Então eu fico assim indeciso. Mas depois de algum tempo frequentando, um ano e meio, 2, o dirigente da casa espírita, percebendo a minha assiduidade de estar em busca da palestra reconfortadora, do passe magnético curador, das energias salutares que a casa me oferece, porque eu me dei muito bem harmonizando-me com as energias da casa, que habitualmente passou a ser um compromisso da minha parte. E eu estou ali agora
com 2, 3 anos de frequência. Já fiz alguns cursos, já adquiri conhecimentos. O dirigente da casa espírita, percebendo às vezes nas pessoas uma faculdade incipiente, uma faculdade mediúnica incipiente, às vezes convida-nos para algumas tarefas. Mas como aconteceu que naquele momento eu achava que eu era muito para colocar água nos copinhos, para distribuir as fichas. Agora ele me chama para participar das atividades da casa, para que eu possa às vezes fazer uma explanação evangélica, para que eu possa trazer os recados aqui na frente, para que eu possa fazer uma abertura da casa espírita. Aí eu acho que eu estou muito pequeno para essa atividade. Veja o contraste. Em alguns momentos nós imaginamos que estamos bem acima das singelas tarefas. Mas é só a tarefa mudar um pouquinho que nós nos encontramos extremamente aquém daquilo que acontece. E quando aceitamos, em alguns momentos, participarmos dessas atividades, nós nos tornamos inseguros, imaginando, puxa vida, eu vi o tarefeiro fazer assim, assado, será que eu estou fazendo igual? Será que eu estou fazendo da maneira que ele havia ensinado? Eu acho que eu não estou fazendo igual, e eu me sinto inseguro com essa condição. E às vezes me leva a quebrar aquela harmonia que eu estava sentindo, aquela harmonia vibracional que eu estava sentindo. Então, às vezes, nós nos afastamos da casa espírita e ficamos constrangidos. Eu tenho uma pequena experiência numa outra casa religiosa, que sempre que eu chamava as pessoas para fazer a oração na frente, elas não voltavam mais na casa espírita na sessão seguinte. Sempre que eu pedia para que elas fizessem uma leitura do Evangelho, elas liam naquele momento, mas na semana seguinte elas não voltavam na casa espírita. Eu conheço algumas pessoas assim. Todas as oportunidades que foram oferecidas não foram suficientes para que houvesse a integração delas ao ambiente de atividade da casa espírita. Mas quando nós vamos nos sentindo encorajados e passamos a uma participação mais efetiva, então nós nos sentimos membros desse ambiente de trabalho. E nós, achando que já conhecemos todas aquelas atividades que tem na casa espírita, porque uma hora eu estou auxiliando na Câmara de Paz, em alguns momentos eu estou fazendo a leitura do Evangelho, em outros momentos eu estou entregando as fichas, em um outro momento eu estou participando de uma atividade mediúnica, e agora eu acho que eu compreendo e entendi todas as atividades que possuem nessa casa espírita que eu frequento. Mas eu me esqueço de uma coisa muito importante. Eu esqueço que o meu comprometimento com as atividades da casa é um comprometimento para, não somente para a casa espírita, para as energias salutares da casa espírita, mas também porque a partir de então nós formamos equipes. Então, uma equipe de 6, de 7, de 8, eu só não vejo equipe de eu sozinho. Eu sozinho não é uma equipe. Equipe é quando nós nos encontramos numa atividade coletiva. E quando nós fazemos esses comprometimentos, nós precisamos compreendermos que o dirigente que está na casa espírita, o dirigente da atividade, o irmão que está entregando a ficha, o irmão que está preparando a água fluidificada, nós necessitamos de todos na mesma igualdade, na mesma condição. E evidentemente que se faltar um daquela atividade que nós imaginamos que é a mais singela, que nós não gostaríamos de fazê-la, porque nós vemos que ela é a mais singela, e isso daria-se a impressão de que, nos encontrando numa atividade singela, nós seríamos umas pessoas humildes.
E quando nós lemos no Evangelho que todos nós precisamos cultivar a humildade, que todos nós precisamos cultivar o amor, a fraternidade, e que a humildade é justamente um sentimento extremamente contrário ao orgulho, ao egoísta, porque os orgulhosos, os egoístas não conseguem em momento algum terem humildade. Os presunçosos não conseguem ser humildes. E nós compreendemos que a humildade é uma virtude que nós deveremos buscar sempre, sempre, porque sempre que nós observamos as pessoas que nós admiramos, religiosamente falando, são pessoas que nós admiramos porque elas são humildes, porque elas são bondosas. Mas nós não gostamos de sermos humildes porque nós imaginamos que humildade é um sinônimo de pobreza, fraqueza, ignorância. Então nós não queremos de maneira alguma sermos rotulados ou identificados como humildes, porque nós achamos que a humildade é sinônimo da ignorância, da pobreza, e nós não queremos assim. Nós queremos muito mais o significado da prepotência, da insolência, da agressividade, mas não sermos rotulados como humildes. E nós assim nos esquecemos de que na equipe de tarefeiros das casas religiosas, a equipe precisa estar sempre completa, mantendo um comprometimento, porque depois da equipe formada, todos são importantes de acordo com a função que está sendo elaborada para cada um de nós. Nós estamos elaborando um conjunto de experiência para que nós tenhamos condições de crescermos. Há alguns anos atrás, eu estive numa outra casa espírita, já faz uns 4 ou 5 anos, não frequento lá mais. As pessoas, Mário, por que você quer isso? Eu quero essa atividade, aprender essa atividade, porque eu não sei se um dia alguém numa outro local ou numa outra casa religiosa vai precisar de alguém que saiba fazer isso. Quando eu entendi que eu já podia fazer mais ou menos aquela tarefa, eu pedia para fazer outra, para que eu também pudesse me qualificar numa outra tarefa. E assim, umas 4 ou 5 tarefas, eu fui me identificando com elas, eu fui participando de todas elas para que eu tivesse condições de um dia, se um dia necessitasse, numa outra casa espírita, eu pudesse ter um desempenho condizente com aquilo que os diretores da casa espírita me orientassem para que eu fizesse. E parece que a espiritualidade já estava me preparando para sair daquela casa espírita. Então vejamos, isso se faz necessário para todas as pessoas. A maneira que nós evoluímos espiritualmente não é que nós vamos do 0 ao 10 numa mesma encarnação, mas nós, saindo da inércia do 0, já está bom para o prosseguimento das nossas atividades ou da mudança na transformação das nossas imperfeições em virtudes, e assim desempenharmos as tarefas ou realizarmos aquilo pelo qual nós nos encontramos fortalecidos, aquilo que nós gostamos de realizar, aquilo que nós identificamos. Porque quando nós frequentamos um mesmo ambiente, nós comungamos da mesma vontade, nós comungamos de tudo aquilo que nós acreditamos e participamos juntos. Então, os tarefeiros das casas religiosas, seja aqui na Casa de Cáritas, seja lá no União Espírita Luz Divina, como em outras casas religiosas, não somente essas que falam sobre a doutrina espírita, que ensina a doutrina de Allan Kardec, mas também
outras casas religiosas, digamos os evangélicos, também devem formar as suas equipes e, consequentemente, todos são importantes para as atividades. E quando falta um membro da equipe numa determinada atividade, já começa a quebrar o elo da corrente. Porque esse elo da corrente não é apenas físico, mas ele também é vibracional. Ele não está elaborado apenas aqui no mundo físico, mas também no mundo invisível. E aos poucos essas correntes nos fortalecem. Quando nós, às vezes, vamos fazer uma oração, que nós nos encontramos num grupo, que nós pegamos as mãos e oramos todos juntos, não é apenas um cenário físico que as pessoas observam, que nós estamos todos de mão dada fazendo uma oração, uma rogativa ao Pai Celestial. Mas também esse quadro está representado de maneira abstrata no mundo invisível. Então, desta forma, ao nos identificarmos com as atividades das casas religiosas que nós adotamos para seguir esse ensinamento no nosso aprendizado, que ao formarmos uma equipe, que todos nós tenhamos condições de assim permanecermos, comprometidos com as nossas atividades. Mas muitas vezes, ainda antes de nos adequarmos ou de ingressarmos aos quadros de tarefeiros, de trabalhadores, nós também pensamos o seguinte: ora, isso não me serve porque eu estou sobrando para isso. Isso também não me serve porque eu estou aqui da capacidade. Não é nada mais, nada menos do que uma desculpinha esfarrapada para nos colocarmos distantes das atividades religiosas que a casa espírita pode nos oferecer. E nós compreendemos também que afora esse momento de nos distanciarmos das atividades, não está relacionado pura e simplesmente com a nossa vontade, mas percebermos que além de nós existe uma vontade que eu não posso perceber, que eu não consegui identificar, que me traz desânimo, me traz desinteresse e que de todas as maneiras quer me deixar longe, distante da casa religiosa, porque lá fará bem para mim. Mas alguém que está na sombra invisível, envolvendo os nossos pensamentos, querem me colocar sempre distante da casa religiosa. Por quê? Porque isso é bom para mim. E talvez quem me segue, quem me acompanha, verdadeiramente não é meu amigo e não quer o meu bem. E eu estou deixando de fazer a minha vontade, para fazer aquilo melhor para mim, para obedecer uma consciência que eu desconheço, para seguir uma consciência que não me quer bem, em detrimento do bem pessoal que nós estaríamos recebendo nas casas espíritas. Porque todos nós sabemos, e todos nós sabemos que os espíritos, de uma maneira geral, envolvem-nos os pensamentos. Que grande parte dos nossos pensamentos não são nossos às vezes, mas sim de consciências invisíveis, de adversários invisíveis, que foram os nossos algozes no passado, que não nos querem bem e que agora percebem que nós estamos levando a vida por um caminho diferenciado e que esse caminho é bom para nós e que de todas as formas querem fazer que nós estejamos distante deste caminho que é o bem para nós. Então, quando alguém nos coloca em uma determinada situação e nós queremos solucionar aquela dificuldade, o primeiro pensamento que vem é o nosso. E às vezes nós tomamos atitudes premeditadas. Nós agimos premeditadamente porque o primeiro pensamento, a primeira atitude que nos vem à mente é justamente o nosso pensamento. Mas e os outros? O segundo pensamento, o terceiro pensamento, de quem? Dependendo da natureza desse pensamento, nós temos condições de identificarmos se é para o bem ou não é para o bem. Se é alguém que nos ama e se encontra hoje no mundo invisível, ou se é alguém que nos persegue e que também se encontra nesse mundo invisível. E desta forma, nós às vezes deixamos de fazer aquilo que é o nosso próprio bem, aquilo que é bom para nós, para fazermos aquilo
que os nossos adversários do mundo invisível, de maneira sutil, envolvem-nos mentalmente para cometermos erros que mais dia, menos dia, nós teremos que acertar esses erros. Que mais dia, menos dia, nós teremos consequências com esses erros deste momento da agora. Por isso, irmãos, que todos nós tenhamos condições de nos comprometermos com as nossas atividades religiosas. Onde quer que esteja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é mais o interesse da nossa parte para que nós lá estejamos em nome da espiritualidade benfeitora, em nome do Mestre Jesus. Eu lembro que quando eu ia na escola, eu ia na igreja, o que eu mais queria era tocar aquele sininho lá na frente. Eu nunca tive essa oportunidade. Nem sei se eu tinha capacidade para tocar aquele sino, mas eu queria. E agora, nem se o padre quiser me oferecer o lugar dele, eu não quero mais. Vejam como as coisas mudam. Mas assim, e aos poucos, nós vamos nos envolvendo com as nossas tarefas. Vamos nos envolvendo e nos comprometendo com aquilo que nós desejamos. Que tenhamos condições, se nós entendermos que não estamos propensos a aceitarmos nenhuma atividade nas casas religiosas, que nós tenhamos ao menos a frequência na busca das energias que são salutares para todos nós. E como vocês já ouviram em inúmeras ocasiões, quando o Chico falava do passe, nós imaginamos que o passe é só colocar a mão e está tudo bem, e que tanto faz como tanto fez a aplicação do passe, mas nós nos enganamos dessa maneira. O passe sempre renovará as nossas energias. E as pessoas que têm mais de 50 anos, no meu ponto de vista, deveriam tomar passe todos os dias. Porque o passe cura. E quando nós vamos envelhecendo, os nossos órgãos debilitados não conseguem mais reter as energias que nós recebemos. Porque as energias que nos envolvem, que nós chamamos de fluido vital, que é a energia que nos mantém vivo, a partir do momento que acabar essa energia, acabou a vida somática. Então nós temos a morte física, quando acabam essas energias. E quando nós já temos uma determinada idade, as energias celestiais, através dos astros, como o Sol, como a Lua, como os outros planetas, as energias do planeta Terra em si, o ar que nós respiramos, os alimentos que nós ingerimos, já não são mais suficientes para manter-nos uma quantidade muito grande desse fluido vital, e nós não conseguimos mais retê-lo através dessas energias. Nós precisamos ainda mais das energias do passe magnético, porque os nossos órgãos já se encontram debilitados e não sustentam mais essas energias que nós recebemos, esse fluido vital que é fundamental para manter a nossa vida física. E assim, porque nós levamos o passe, nós carregamos a energia, certo? Mas como os nossos órgãos estão debilitados, nós perdemos essa energia até chegar em casa, nós já perdemos quase todas essa energia. Por exemplo, um automóvel que esteja com a bateria ruim. Você vai lá, coloca positivo com positivo, negativo com negativo, dá partida num e o outro vai lá e dá partida na bateria que está descarregada, o carro pega. Anda. Se você não desligar ele mais, ele vai andar. Desligou, ele não pega de novo a partida. Então, é uma analogia muito singela, mas que de fácil compreensão para nós percebermos que nós não poderemos deixar que a nossa bateria descarregue mais do que está descarregando. Nós precisamos, a renovação agora é diária. Às vezes era uma vez por semana, às vezes era uma vez por mês, mas agora nós necessitamos dessas energias diariamente. Por isso, se eu fosse os irmãos aqui presentes, eu procuraria uma casa espírita para tomar passe todo dia. Aqui é na quarta, lá onde é na quinta, lá é na sexta, todos os dias. Para renovação das energias, desse fluido vital, que nós recebemos através do médium passista, das energias da casa espírita. Então,
bondosos irmãos, não se esqueçam que o passe cura. Um determinado companheiro da casa espírita lá em Uberaba falou para o Chico: Chico, eu acho que eu vou parar com as minhas atividades espíritas, eu não vou aplicar passe mais não, porque minha vida, Chico, a minha vida está por um fio. Olha o que o Chico respondeu, né? Não, meu irmão, não pare não, você continua aplicando passe, participando de todas as atividades espíritas, porque o fio engrossa, para que o fio não rebentasse logo. Então, irmãos, partiu dos 45, todas as vezes que for no hospital, que sai de lá, já sai mais debilitado, não recupera da maneira que era. Nós até melhoramos, deixamos a casa de saúde, mas a nossa saúde não volta a ser mais o que era. Por esse motivo, eu estou sugerindo aos irmãos aqui presentes que tomem passe todos os dias, de preferência na casa de Cálice, mas se nós tivermos fechado, podem procurar outras casas. Então, agradecendo a presença de todos, encerrando as nossas singelas atividades, mais uma vez, nós conclamamos aos irmãos a fecharem os olhos, a elevarem os pensamentos em Jesus, o Divino Mestre do Senhor, e com muita humildade, fazer as suas súplicas, as suas rogativas ao Mestre e pedir tudo quanto necessitam para as suas vidas. E pedir ao Divino Mestre Jesus para que possa sempre, onde quer que se encontrem, renovarem as suas energias, que possam participar das casas religiosas, que possam de maneira assim tomarem passe todos os dias, recebendo energias salutares, magnéticas, reconfortadoras e também revigoradoras, mantendo-nos a saúde física e mantendo-nos a saúde espiritual. E assim, Divino Mestre, nós elevamos os pensamentos, nós abrimos os nossos corações e com alegria e confiança nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixe cairmos em tentação, mas de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Já pensamos